Como é que é o nome do senhor? Adriano. Seu Adriano. Sim, senhor. Quando o senhor começou congresso, Igreja Universal, como é que estava a sua vida? Eu era doente, eu não tinha vida sentimental, vida espiritual eu não tinha, claro, a gente vivia dentro de uma igreja tradicional, mas a gente não sabia o que era o Espírito de Deus, a gente não sabia quem era Deus de fato e de verdade. A gente vivia aquela enrolação que aquela igreja tradicional passava para a gente. Família não tinha, a gente vivia, vamos dizer, em um grupo, né? Que pode se chamar, muitos chamam de família, eu chamo de um grupo de pessoas, porque se a gente for avaliar a situação que muitas pessoas vivem hoje dentro das casas, eu não consigo chamar de família. Hoje eu tenho uma família, hoje eu posso dizer assim, ó, eu vivo em família. Antes eu vivia num grupo de pessoas. E tudo que o senhor pensar de errado tinha na minha vida, tudo. Eu via vultos, eu ouvia vozes, eu tinha pesadelos constantes, eu sonhava todas as noites que o diabo me pegava e me levava até um prédio alto e me jogava lá de cima. Eu acredito que eu estou falando agora, muitas pessoas vão se identificar com isso, porque tu não conseguia, tu ia dormir cansado e tu acordava mais cansado do que ia dormir, porque o diabo corria atrás de ti, ele te perseguia. Eu via o meu irmão na cama do lado, eu tentava chamar ele e eu não conseguia. Parece que a voz não saía, eu estava ali sufocado. Pesadelo constante. Era terrível, pastor. O que eu vivia era terrível. Você chegou, você ouviu a palavra, o que mudou? Você obedeceu, esquentou banco? Como é que foi? Quando cheguei à Igreja Universal, eu cheguei meio receoso, sentei lá nas últimas poltronas e ficava observando o que o pastor estava falando no altar, mesmo não entendendo nada. Eu era um cara que eu não tinha visão de mundo, eu não tinha visão de nada, mas eu ouvia falar que o Bispo Macedo era ladrão, que os pastores da igreja faziam lavagem cerebral, que os pastores da igreja eram usados para roubar as pessoas, eram para enganar os pobres. Mas eles iam tirar o que de mim, pastor, se eu não tinha nada? Na primeira vez que eu fui, o pastor falou, na segunda vez que eu fui, o pastor... Ele falou exatamente o que tu tá vivendo. Tu tá com a vida destruída, tu tá com a vida amarrada, tu tá com a vida... Até que na terceira eu tomei coragem e disse, eu vou falar com esse pastor. Na terceira segunda-feira eu vim, falei com ele, ele levou quase 2h30 me atendendo. Eu perdi o ônibus para ir para casa, eu morava a 20 e poucos quilômetros, ele que me levou. E em cima disso eu peguei uma visão que o pastor passou no altar e ele disse assim, ó, você tem que gerar a sua renda, mas eu era muito irritado porque eu não tinha algo para gerar, mas nós tínhamos um caminhão velho que nós usávamos para ir para a roça. E toda a produção que o pai fazia, nós entregávamos para um terceiro fazer o processo de industrialização e revender nos mercados. Aí poxa, por que eu não posso eu fazer isso? Aí o pai dizia assim, ó, cala a boca, rapaz, tu não entende de nada, ele já tem o mercado, ele já sabe o que fazer. Eu disse, não, mas pô, se ele tem o mercado, por que eu não posso ter? Essa visão você pegou do altar? Sim, senhor. Sim, senhor. Fiz um voto e comecei a partir dali. E Deus me deu essa direção, daí eu comecei a passar de casa em casa. Botava lá 30, 40 sacos de batata em cima daquele caminhãozinho e ia. Humilhado. Não, chegava lá, dizia um saco de batata é R$10. Te dou R$1. Mas é 10? Como é que tu vai me dar só um? Não, e tal. E aquilo ali foi a minha faculdade. Eu não fiz faculdade, mas foi a minha faculdade. Deus já estava me preparando ali. E eu comecei de 10 sacos, 15 sacos, 20 sacos. Daí eu pensei assim, pô, se eu vou de casa em casa, eu posso ir nos restaurantes, no supermercado, mini mercado e tal. E comecei assim. Começou a se abrindo. Deus ia dando conforme ele me preparava, ele ia abrindo, né? E aí foi indo. Daí eu comecei a lavar batata em casa na mão. Pegava lá no tanque da mãe, o pai chegava em casa, tá fazendo o que agora? Parece louco tal. E eu lá, com um monte de batata dentro do tanque de roupa com uma esponja. Lavava e botava elas todas no sol e depois ia lá e entregava tudo nos mercados, lavadinha. E depois dali eu consegui
comprar uma máquina para lavar batata, e o negócio foi crescendo, e Deus foi abençoando até que eu consegui comprar meu primeiro caminhão. Né? Consegui comprar meu primeiro caminhão, aí eu me lembro até hoje, que eu comprei um caminhão de uma marca, aí o pai olhou para mim e disse assim, ó, agora tu vai quebrar. E eu disse, mas por quê? Ah, porque essa marca aí, eles não fazem caminhões bons. Eu disse, se eu fui lá e comprei esse aqui, foi a condição que Deus me deu, eu vou para cima com esse aqui mesmo. E pastor, dali em diante, Deus foi mostrando que eu tinha que ser independente. Adriano, o que você tem hoje? Hoje a gente tem 10 caminhões, a gente tem uma empresa sólida no mercado, eu atendo 4 das principais redes de supermercado aqui do estado, rede de supermercado e atacado, e dali foi. Hoje eu tenho carreta, hoje eu tenho caminhão normal, tenho caminhão de entrega, e tenho máquina, tenho sede própria, tenho terreno lá da empresa, tenho os apartamentos, tenho casa na praia. Então, Deus mostrou para mim que aquilo ali era nada diante do que Ele queria me dar. Te dar, né? A visão, né? Abriu. A gente fica aqui conversando 1 hora e não cansa. Mas a maior riqueza que Deus te deu, Adriano, o que é? Eu posso dizer que a maior riqueza que Ele me deu, pastor, foi, sem dúvida nenhuma, o Espírito dele. Porque eu vi muitos caras chegar na igreja junto comigo, caras foram muito mais altos do que eu e caíram. E eu fui em cima da direção que eu recebi no altar aquele dia. O pastor disse assim, ó, se tu fazer tudo direitinho e tu te entregar de fato, de verdade, Deus vai ser contigo. O Espírito dele vai estar dentro de ti. E eu acho que o mais importante de tudo que eu tenho hoje, de tudo, sem medo de errar, é o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele me libertou, ele me curou sentimentalmente, porque eu acredito que eu passava uma vida sentimental destruída também, porque eu pensava assim, poxa, meus amigos estão todos casando e eu não vou casar. Pô, já tenho 20 anos e tal, isso e aquilo. Deus me deu uma esposa, uma mulher abençoada. Eu sou obreiro, minha esposa é obreira. Ela não podia ter filhos, a gente descobriu isso depois de casado. Hoje o Bernardo já está com 14 anos de idade. Então eu penso assim, tudo o que eu tenho um patrimônio considerável hoje. Até eu pude realizar um sonho que foi ir para Israel, e eu tinha o desejo de ir para Israel novamente, mas eu tinha o desejo de ir para Israel com a minha esposa. Deus realizou esse desejo, a gente vai para Israel agora na caravana em setembro. Eu já pude viajar para outros países, isso nada, muitas vezes a gente pensa assim, que legal, viajar para outros países. É legal, eu gosto, é bacana, mas eu gosto muito mais de estar aqui, de servir, de ajudar as pessoas, de me entregar, de me dar. Então é uma corrente, não há nada melhor do que isso aqui. Muito legal. Eu vejo que esse espírito que a gente recebe, essa fé que a gente recebe do pastor, é algo extraordinário, é sensacional. Eu falo isso olhando nos seus olhos, a sua riqueza é isso aí. Você nunca pode perder isso aí. Sim, senhor. E foi forte o que você falou, até aqui você chegou. Até o altar. E todos aqueles que eu vim brincar depois daqui também se deram mal. Eu creio, eu já vi muitos. Porque isso aqui é santo. Isso aqui é verdadeiro. Amém? O diabo trabalha, pastor, incessantemente para que a gente perca essa visão de santidade do altar. Ele quer mostrar para a gente o que não existe. Essa é a realidade. Ele quer mostrar para a gente, através dos caídos, que o altar não é santo. Mas daí vai de nós. A gente acredita na voz do diabo, ou a gente acredita no homem de Deus que está sobre o altar e a gente vai em frente, continua nessa fé. Amém. Bem forte para o nosso Senhor. Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe muito a sua família. Você que me assiste agora de qualquer lugar do estado de Santa Catarina, você que acompanha o programa, passando por lutas, por dificuldades, enfrentando todo dia uma guerra. A sua vida é uma guerra. Você acorda, sua cabeça já não para, porque você tem que trabalhar, tem que dar uma atenção para a sua família, tem que trazer o melhor para dentro de casa, tem que trazer o sustento para todos os seus aí. Como, pastor Juliano, cuidar da minha fé? Como eu ter uma ideia para sair desse círculo vicioso, dessas dívidas, dessa amarração financeira, dessa vergonha
que eu encontro atualmente. Você precisa dessa direção que vem de Deus, dessa paz que vem dele. Não é você chegar aqui no congresso e apelar só para o financeiro. Não, não é você chegar aqui segunda-feira, já que é uma reunião de vida financeira, eu quero dinheiro, eu quero prosperidade, eu quero isso. Não, vamos querer primeiro a presença de Deus. Porque tem pessoas que assistem esse programa todo dia e tem dinheiro. E a única coisa que ela tem é só dinheiro. Não tem paz, não tem vida, não tem felicidade, não tem um casamento, não sabe o que é um casamento. Eu estou falando agora, tem gente me assistindo agora que você fica com um, fica com o outro. Você não tem segurança, você não sabe nem as pessoas que se aproximam de você, o que realmente quer de você. Você tem dinheiro, a única coisa que você tem é dinheiro. Seus amigos estão perto de você por causa do dinheiro. Essa pessoa que você está com ela está por causa do dinheiro. Já quando você chega aqui, você aprende valores, princípios. Primeiro Deus, Ele é a base, Ele é o sustento, Ele é a vida. Você aprende que sem Ele nós somos nada. É isso que o congresso, essa reunião de segunda-feira também acrescenta na sua vida. Você que diz assim, olha, eu preciso conversar com alguém. 011-3573-3500, que você pode agora enviar a sua mensagem. Eu vou colocar agora a história de mais um casal vencedor do congresso e eu volto daqui a pouquinho. Seu Alcides, quanto tempo o senhor está dentro da Igreja Universal? 27 anos. 27 anos Sim, o senhor senhor. está aqui, né? Quando o senhor veio, o senhor já era casado com a dona Maria Helena? Sim, senhor. Como é que era a vida? Como é que estava a vida de vocês? Então, pastor, eu vim primeiro por uma condição. Na época eu tinha depressão, eu tinha 2 empresas, tinha perdido as 2 empresas. 3 meses de casado a gente estava se separando. Eu vim de um centro de encosto. Fazia 3 meses que eu tinha desistido, mas a vida estava assim, espandareco. Um inferno. Um inferno. O senhor perdeu 2 empresas antes do senhor chegar aqui. Sim, senhor. Não era um motivo de não ser dedicado naquilo que eu fazia. Era pelo contrário, trabalhava muito, era muito dedicado, muito responsável, mas eu não tinha sucesso. Eu não conseguia adquirir nada, eu não conseguia... entrava dinheiro, mas da mesma forma que entrava, saía, e a gente nem sabia para onde é que ia, de que forma a gente gastava. E por que a dona Maria Helena queria separar? Problema financeiro ou começou as brigas? Veio os problemas financeiros, já começam as brigas, né? Eram muitos ciúmes também. Ele era muito nervoso, muito nervoso. Sei. E não era tanto problema financeiro, era mais os ciúmes, brigas. Ciúmes, brigas. E tomaram a decisão de vir, começar a caminhada. Ele veio primeiro. Ele veio primeiro, né? Seu Alcides passou pelo processo de libertação, passou pelas correntes direitinho. Como é que foi? Fui ser batizado 3 meses depois nas águas, e 2 meses depois que estava na igreja, eu fui levantado do brelo. O senhor chegou a passar lutas, problemas, desertos nesses 27 anos? Teve algumas situações? E eu tive, o primeiro foi o meu casamento, que ela só veio para a igreja 3 anos depois. Então, ali eu fiquei fazendo corrente de libertação por ela, fazendo campanha, fogueira santa, sexta-feira, propósito de família, tudo que vinha eu iria fazendo. 3 anos o senhor lutou por ela? 3 anos. Sem desistir? Sem desistir. E no meio da caminhada, um homem de Deus me ensinou uma coisa. Porque quando a gente vem na igreja, a gente começa a aprender, começa a se encher da presença de Deus, e a gente quer dividir isso. E chegou um dia, numa quarta-feira, eu saí, aquele dia que a gente sai transbordando da presença de Deus. Cheguei em casa feliz da vida. Quando eu abri a porta, ela estava parada na frente da porta, como se ela estivesse me vendo eu chegar, mas ela não tinha visto. Satanás. Nesse dia ela olhou bem séria para mim e disse assim: hoje tu faz uma escolha, ou essa igreja ou eu. Eu olhei para ela e pensei assim, eu não vou trocar o que eu levei muitos anos que eu nem sabia que existia e eu encontrei. Não vou trocar por ela. Entrei no banheiro e fui orar. Ela saiu dali, eu não sei como é que ela ficou depois.
mas aquilo não me abalou, aquilo não me tirou aquela certeza que Deus era comigo, que Deus iria mudar ela, isso era um tempo de luta que eu tinha que enfrentar, e continuava a fé. Seu Alcides, depois do Espírito Santo, passou essas lutas, essas guerras, como é que está a vida financeira? Como é que estão os negócios? Como é que está? O que acrescentou depois que o Senhor recebeu o Espírito Santo? Pastor, muda tudo. As empresas começaram a vir, começou a voltar aos trabalhos, dentro de casa começou a ver paz, e a gente naturalmente começou a crescer. Compramos um terreno, construímos a casa, depois compramos outro terreno, trocamos de carro, e assim foi indo. Hoje, graças a Deus, sem ansiedade, a gente tem um prédiozinho de 3 andares, com 5 apartamentos, ela tem o carro dela, eu tenho o meu, e a gente está construindo 2 casas hoje para vender. A gente morava de aluguel num porão. Quando nós casamos, a gente morava num porão. Num porão de aluguel? Num porão. E graças a Deus vem tudo mudando. Sabe por que eu peguei a história do senhor? Porque eu fico fascinado, impressionado, quando eu vejo que não é do dia para a noite. São 27 anos, é uma história que vocês viram, começou obedecendo, começou praticando, começou fazendo o que está escrito aqui. Como vai dar errado na vida de uma pessoa que obedece o que está escrito? As pessoas sofrem porque não obedecem o que está escrito aqui. A Bíblia não é só para você ler, é para você ler e praticar. Então aqui está ele, a esposa dele, chegou com 2 empresas falidas, a ponto de se separar, passou pelo processo de libertação e graças a Deus está aqui hoje. Mas uma coisa você ouviu, sem ansiedade, sem preocupação, obedeceu e Deus fez e vai fazer muito mais. Certo. Amém? Amém, pastor. Deus abençoe bem forte para o nosso Deus, Senhor Alcides. Deus abençoe. Maravilhoso. Amém? Segunda-feira, no Congresso para o Sucesso, a entrega gratuita da Aliança do Pacto com Deus. Está sem perspectiva de mudança? Em busca de uma resposta? Venha receber este elemento, que vai trazer resposta e prosperidade na sua vida financeira. E para você que já pegou a aliança, não quebre o pacto. Venha receber de Deus a direção para alcançar seus objetivos. Congresso para o Sucesso. Segunda-feira, às 7, 10, meio-dia, às 15 e às 19 horas, na Catedral Universal, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Antes do milagre acontecer fora, primeiro acontece dentro de você. Todas as vezes que eu começo a reunião de segunda-feira, eu coloco um calendário aqui no plasma, falando para as pessoas que com uma aliança com Deus, um pacto com Deus, esse ano tem que ser diferente. Você não pode mais aceitar a ideia de viver de aluguel. Você não tem uma casa, você não tem nada. Você tem que ter uma ideia para que você prospere. Você tem dons, você tem talentos. Deus, quando nos criou, criou e nos deu os talentos. Para todos Ele deu 1 talento, ou 2, ou 5. Cada um de nós temos os talentos. Saiba você o que fazer com esses talentos com a direção dele. Já pegou a sua aliança do pacto? Não quebra o seu pacto. Vamos até a última segunda-feira desse ano, pondo em ordem a vida financeira. Não tem a sua aliança, nós vamos entregar aqui nas suas mãos. Vamos a mais histórias, a mais depoimentos. Nós hoje vamos trazer mais uma história não muito diferente das muitas que a gente apresenta aqui. O caso é da Karina. Ela tinha um irmão
com um quadro de depressão muito grave. Então, ela e a mãe tiveram que se desfazer de muitos dos bens para poder custear o tratamento desse irmão. Ainda assim, não foi a solução. Mas ela teve outros problemas também na área financeira da empresa, por exemplo. Mas é ela quem vai contar em detalhes para a gente como foi que ela conseguiu superar tudo isso. Como foi, Karina? Olha, eu cheguei junto à minha família na Igreja Universal, mesmo tendo receio pela igreja. Eu venci esse orgulho e cheguei junto com a minha família na igreja. O meu irmão, há mais de 7 anos, com depressão, e eu com uma loja falida dentro da minha casa. Eu tinha muitos clientes, eu fazia o diferencial, porém eu não tinha a direção que hoje eu tenho, que é a direção que vem de Deus. Então, eu posso dizer que eu não conseguia administrar a minha loja. Eu usava a força do braço, o que, na verdade, hoje eu entendo que eu deveria usar a força que vem de Deus, que, no caso, hoje é a força do Pacto da Nação. Ao chegar no Congresso para o Sucesso, me descreva como você se sentia. Eu cheguei no Congresso para o Sucesso sendo a última porta que eu entraria. Ali eu depositei toda a minha força, vamos dizer assim. Ou é ou não é. Ou ali eu encontrava uma solução para os problemas que eu e minha família estávamos vivendo, ou, sinceramente, eu não sei mais o que queríamos fazer. Eu tive que procurar emprego para eu poder honrar com os compromissos diários. Como eu também sou advogada, eu fui trabalhar em uma empresa onde eu fazia parte da área jurídica para eu poder honrar os meus compromissos. Então, eu posso dizer que enquanto nós lutamos com a força do braço, nada deu certo, nada ia para frente. Até que eu cheguei no Congresso para o Sucesso como a última porta. E ali, naquele mesmo dia, eu agarrei com unhas e dentes aquilo que o pastor falava. Eu tinha o pastor como o próprio Deus me dando uma orientação. E a partir daquele momento, tudo foi mudando. O meu irmão foi se libertando. A minha loja, que ela estava fechada, eu pedi demissão do meu emprego, o meu patrão ficou sem entender, porque eu era uma boa funcionária. Eu reabri a minha loja e dali para frente foi só sucesso. Passaram-se alguns meses, eu abri a minha loja na rua principal da minha cidade, onde eu estou até hoje, e a minha loja ela faz bastante diferença na minha cidade. O meu irmão, que até então era depressivo, aos poucos ele foi se libertando, hoje ele é uma pessoa abençoada, hoje nós temos o Espírito Santo. Então, assim, tudo mudou na nossa vida a partir do momento que a gente assumiu um pacto com Deus, um pacto com a palavra. Eu tenho um casamento abençoado, eu que cheguei na igreja também com a minha vida sentimental toda destruída, eu tenho um casamento abençoado, eu tenho junto com o meu esposo uma estampadora de placas automotivas e recentemente nós adquirimos um estacionamento e lava-jato. E de fato estavam mesmo, né, Karina? Agora, qual é o bem maior que você possui hoje? O bem maior que eu possuo hoje é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem nos dá forças para vencermos os desafios. Porque eu não vou dizer que hoje eu não tenho problemas, que hoje eu não passo por lutas, mas com o Espírito Santo dentro de mim, eu consigo vencer todos os problemas. Porque até mesmo na hora de adquirirmos bens, nós temos que ter a direção do Espírito Santo. A minha loja, que eu já tenho mais de 9 anos que eu tenho ela no mercado, é direção do Espírito Santo. Então, enquanto pessoas lá fora estão lutando na força do braço, eu venço na nação na força do pacto. Karina, parabéns pela sua história. Muito obrigada por compartilhar conosco e com muitas pessoas que estão agora vendo que é possível mudar a direção. Basta você firmar um compromisso, participar do Congresso para o Sucesso e continuar nos assistindo. Agora é com o senhor nos estúdios. A cada dia que passa, mais e mais e mais pessoas entendem. Como ela colocou, não é na força do braço. Eu venço hoje na força de um pacto, de uma aliança com Deus. Não é chegar aqui e se tornar um religioso, não. É você ter essa vida com Deus. Nós te aguardamos nem segunda-feira, mas hoje ainda. Que Deus te abençoe e até a próxima. Um lugar que você já ouviu falar de um jeito que você nunca viu.
Uma jornada de revelações grandiosas. Ao lugar nunca visto. Mas também o mais extraordinário. Prepare-se para descobrir como nunca antes os mistérios do Reino dos Céus. A partir de quarta-feira, 2 de agosto. Em todas as igrejas Universal.